A obesidade é uma condição multifatorial que envolve não apenas alimentação e atividade física, mas também atravessa o nosso corpo através das nossas emoções. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre regulação hormonal e obesidade. Será que emoções mal digeridas, elas têm o poder de interferir no nosso comportamento alimentar e no ganho de peso? Eu sou Kátia Gonzalez. Esse cruzamento entre corpo, mente e comportamento alimentar sempre me instigou. Seja bem-vinda novamente, Tatiana. Obrigada, Kátia. Então, Tatiana, a gente sabe que a obesidade ela é uma condição física, né? Mas que também atravessa não só o nosso corpo, mas as nossas emoções, os nossos sentimentos. Eu queria saber de você quais sinais que o corpo pode dar em relação a essas questões das emoções que a gente não consegue digerir e esse aumento de peso que muitas vezes são injustificáveis, né? Sim, verdade. O corpo, ele expressa aquelas emoções que são silenciadas, né? Então, o nosso corpo, ele vai traduzir e a gente acaba somatizando isso. As nossas emoções, de fato, elas nos levam a comer emocionalmente ao invés de comer biologicamente, né? O alimento, ele perde essa função do alimento, ele ganha uma função de aconchego emocional. Então, a obesidade, ela é multifatorial, a gente tem uma série de causas, de fatores, de pressões ambientais que nos acometem no dia a dia e sim, elas podem levar a um comportamento de ganho de peso. A gente costuma comer as nossas emoções, né? E eu falo de um lugar de fala mesmo, porque eu também passo por esse processo de quando a gente percebe que a gente está se alimentando, não sabe nem por que a gente está comendo aquele alimento, né? Mas um ponto muito interessante, que foi até tema do meu trabalho de conclusão de curso de psicologia, que foi a obesidade infantil e as relações familiares. E uma questão que atravessou muito, eu fiz em dupla, né? Eu e a minha colega, foi a questão da afetividade. Porque foi algo que a gente não esperava que fosse encontrar nos artigos e a gente viu que as pesquisas, elas no final acabam relacionando essa oferta alimentar dos pais, né, com esse afeto também. Então, às vezes a gente viu nos casos, né, clínicos, famílias disfuncionais com muito ambiente de briga e que aí para a criança não ver os pais brigando, a mãe vai lá e dá um biscoito, né, dá um pacote de salgadinho e isso vai criando um padrão alimentar. No indivíduo. Então, essa relação da introdução alimentar na infância, ela tem uma interferência muito grande na forma como a gente se alimenta na adolescência, na vida adulta, né? Como que a psicologia vê isso no consultório, né? Essas relações dos padrões alimentares junto com a introdução alimentar. Esse também é meu lugar de fala, né? Então, assim, eu me sinto bem confortável para falar sobre essas questões. E, de fato, essas emoções que elas não são digeridas, essas recompensas, né? Hoje a gente tem uma série de recompensas. A gente já começa, por exemplo, antes de falar da recompensa, a mãe, quando ela amamenta, né? A direção, a criança, ela está olhando para a mãe. Só que o olhar da mãe não está na criança. O olhar da mãe está numa tela, está numa TV, né? E hoje, quais são esses silenciadores emocionais? A gente tem o alimento, a comida, a mesa é um lugar de afeto, né? A gente tem ali a casa da avó. Quando você fala, o que é que você lembra da casa da sua avó? A gente lembra do que? A comida gostosa que a avó fazia, ou que a mãe fazia quando a gente já saiu de casa, né? É um lugar onde as emoções, elas transitam. As pessoas, quando estão à mesa ali, é ali que acontecem as alegrias, as tristezas, os compartilhamentos familiares, né? E essa questão que você traz, por exemplo, a comida ser uma recompensa, né? Tem esses tamponadores, que eu chamo de tamponadores emocionais, porque imagine uma panela de pressão, se você aperta de um lado, ele vai vazar de outro, não tem jeito, né? Então, a criança, a alimentação, ela mantém uma estreita relação com essa questão da busca do afeto. Então, muitas vezes, trauma todo mundo tem, todos nós temos traumas, né? Pode não ter sido questões trágicas na nossa vida, nas nossas vidas, mas foram. Todo mundo passa por traumas, né? O nosso próprio desenvolvimento, ele é permeado por traumas, né? Então, muitas vezes, uma demanda de afeto que foi dirigida a alguém e essa demanda não foi correspondida, ela vira uma dor e a comida, ela pode ocupar esse lugar. A comida, ela vem para tamponar um vazio, né? O que é que ficou faltando? Então, tem um afeto, tem uma demanda de amor que foi dirigida a alguém e não foi
e não foi correspondida. E o sintoma, psicanaliticamente falando, né, o sintoma, ele não é, ele é a única via que o sujeito encontrou para aliviar aquela angústia que ele sente. Então, a obesidade, ela entra nesse lugar. Sim, e essa questão também envolve tanto a privação da alimentação quanto o excesso, né? Sim. Porque às vezes a gente acha que a obesidade ela tá ligada apenas ao excesso alimentar. Mas a falta do alimento, a depender do organismo, do metabolismo, ela também pode favorecer, né, para o ganho de peso. Sim. E algumas pessoas, elas relatam que essa angústia, né, às vezes ficar sem se alimentar e sentir a fome é recompensador em relação à dor da angústia que está se sentindo. É um gozo, né? Então, a dor da fome, às vezes, ela tapa ali, né, como se pudesse dizer, a dor do sofrimento. É correto falar dessa forma? Sim, inclusive usos de fome mesmo, né? Não estou me referindo aí à questão da fome emocional, mas muitas vezes o uso de substâncias psicoativas. Muitos indivíduos, eles fazem uso, por exemplo, do crack. As pessoas em situação de rua. E tem um olhar muito cruel, né, da sociedade. Porque é usuário de droga e tal. Mas aquilo ali, muitas vezes, é para tamponar a fome. A fome biológica mesmo, né? A fisiológica, né? A fisiológica, exatamente. A fome fisiológica. E a fome emocional, ela entra também. Toda adição, ela vem para tamponar um vazio. Ela vem como um sintoma para... na sistêmica, a gente chama do paciente designado, né? Aquele paciente que carrega um sintoma que não é dele, é de um contexto ali. Então, toda adição, ela vem nesse lugar aí. Seja compulsão por jogo, por comida, por sexo, por, enfim, gastos, né? Ou pelo consumo. Toda ela vem para tamponar um vazio. É interessante pensar dessa forma, né? A gente vê muito nos filmes também esses relatos de uma pessoa que teve uma desilusão amorosa, aí ela chega em casa, pega um pote de sorvete e ela consome aquele pote de sorvete todo, né? Então, isso ele é bem cultural, não só aqui pra gente, mas em diversas culturas a gente observa esse comportamento, esse padrão alimentar, né? Sim. De que a dor, ela pode ser tamponada pelo alimento, né? Sim, e várias coisas, vários direcionamentos a gente leva para o alimento, né? Eu me lembro de situações, eu tenho tendência para engordar desde 11 anos de idade, né? Eu faço uso de adoçante desde os 11 anos. E eu me lembro que, porque é associado ao açúcar, ele produz mais energia, ele dá energia ao corpo, só que o carboidrato ele vem e é isso que constrói esse vício, essa dependência, né? E eu me lembro que eu ia estudar para as provas, adolescente ou mesmo na faculdade, eu morava num instituto feminino aqui de Salvador, eu descia, ia no mercado, comprava um pacote de biscoito daqueles ultraprocessados, cheios de gordura, e comia um pacote. Agora eu consigo estudar. Então, ele produz uma sensação de alívio, porque ele traz exatamente esse acalanto. Ele diminui a angústia do indivíduo. Então, ali você consegue raciocinar, é como se você conseguisse. E depois vem o arrependimento, né? Nossa, para que eu comi isso? Eu vou engordar, a culpa, né? E todo um viés social que atravessa esse comportamento, né? Eu percebo que as pessoas falam muito em relação à fisiologia, né? Porque, por exemplo, se você comer uma banana, vai ser melhor para a sua ansiedade do que um chocolate. Então, fisiologicamente, até possa ser que seja, né? Mas a gente, quando fala de alimento, a gente não fala só da composição química dele, das nutrientes que ele tem. É a forma como você se relaciona com aquele alimento, né? Inclusive, eu sou uma dessas pessoas, eu chego a fazer uma troca, eu deixo de almoçar, essas barganhas que a gente faz, né? Até a gente aprender a comer... olhando para o alimento como algo que vai te nutrir, não como algo que vai saciar essa fome emocional. Mas eu já cheguei a trocar um almoço pela sobremesa, né? Porque eu queria muito o doce, a sobremesa, o açúcar tem esse poder, né? E de causar a dependência. O pó branco, né? Todo pó branco causa dependência. E aí eu trocava pela sobremesa. Chegava a trocar um almoço pela sobremesa. Tentar fazer trocas, né? Inteligentes. Essas barganhas que a gente vai fazendo. Que às vezes também não é muito bom, né? Mas são trocas inteligentes, né? Mas até a gente
cair a ficha, a gente descobrir, né, que é importante a gente identificar que gatilho é esse, o que é que me leva a ter essa fome emocional. E aí, processo terapêutico, tem que ser, não tem para onde correr. Sim, e quando você começa a entrar no processo terapêutico, no início é muito difícil, né? Porque você começa a perceber o seu padrão alimentar que antes você não percebia. Você começa a identificar como você escolhe ruim. E o que eu acho interessante é que você ter consciência disso não significa que você vai escolher melhor. Sim. Ter consciência das suas questões, dos seus gatilhos, né, da sua compulsão, não significa que você vai mudar de posição. Mas tem outra coisa também. Tem um momento em que dá um estalo. E quando isso acontece, aí você consegue deslanchar, você consegue caminhar. É persistir, né? Não adianta achar que a gente passa anos construindo um padrão alimentar, a gente também não vai destruir ele, reconstruir ele, reprogramar ele da noite pro dia, né? É um processo que precisa ter paciência, auto-amor consigo mesmo. Sim, além de auto-amor, é uma questão de reeducação mesmo. A gente se reeduca, né? A gente aprendeu, foi um padrão de comportamento que foi aprendido ao longo do nosso desenvolvimento e a gente aí vai fazer uma girada de chave e vai aprender a se comportar. E isso não quer dizer que para todo sempre você mudou, né? Existem qualquer dependência, né? Você tem o vai e volta da dependência, mas mantendo ali um processo terapêutico em dia, né? Botar a terapia em dia, né? Uma constância, mantendo aquele processo ali da reeducação, essa consciência, né? E uma coisa que é fundamental é a atividade física, né? Não o tem que fazer, né? Eu sempre defendo muito essa coisa do que é que te dá prazer. O que é que você gosta, né? Eu fui me encontrar na dança, nas artes de uma forma geral, né? Então, ir para qualquer forma de manifestação artística é o que consegue suprir essa lacuna minha e me ajuda nessa caminhada. Sim, é importante a gente abrir a nossa mente para as atividades, né? Que a gente pode movimentar nosso corpo, porque tem diversas, a gente tem tanto esporte. Sim. Tem gente que gosta de esporte de aventura, às vezes o pessoal fala assim, mas você tem que fazer musculação, porque musculação na nossa faixa etária é o que é bom, mas às vezes eu não gosto tanto, ok, tem que fazer, eu faço o que tem, né, o da obrigação, mas eu tenho que ter um momento de deleite, um momento do prazer ali, o que é que me dá prazer? É a dança. Sim. Né? Eu gosto da dança, eu faço teatro, eu faço aula de canto, então essas coisas elas vão me preenchendo, né? De alguma forma vão trazendo esse preenchimento emocional. E isso é importante porque muda também a forma como a gente observa e percebe o nosso corpo. Eu percebo que existe essa questão social do corpo gordo, né? E que o preconceito antes de vir do outro, muitas vezes vem da própria pessoa. Então, eu já tive relatos de pacientes em consultas falarem que já deixou de ir para casamento de melhor amiga porque não conseguiu se sentir bem em um vestido para ir, né? Achou que engordou e que nada estava bom, e aí deixar de ir até para eventos sociais. E antes de mais nada, ninguém viu essa pessoa na festa. Ela que se viu antes de ir pro lugar, né? Ela que decidiu que não estava bom. Ninguém disse isso para ela. Então, como que você vê isso na sua prática clínica, essa questão da aceitação do corpo como parte do processo de perder o peso também? Primeiro, você precisa se aceitar com o corpo que você tem, né? Sim. A gente vive para o olhar do outro. Né? A gente se coloca no mundo para atender ao olhar do outro, à demanda do outro. Até a gente descobrir que primeiro a gente precisa atender a nossa demanda. O que importa primeiro é a nossa subjetividade. Né? Então, o que é que acontece? A sociedade é extremamente cruel com o corpo gordo. Né? Ela é perversa. E a gente acaba entrando nessa onda da crítica, e isso vira um padrão de autocrítica também, em que eu já cheguei a deixar de ir para eventos sociais porque eu não estava com o corpo no padrão adequado você acaba se isolando socialmente, você não consegue você se torna hipervigilante, tudo você fica atento achando que o olhar do outro está sobre você e muitas vezes você não está nem sendo vista, como você trouxe aí, é uma autocrítica muito mais, um nível de autoexigência muito elevado, né? Mas por conta de uma sociedade que tem a ditadura, né? O estereótipo do corpo magro é o que predomina, é o que prevalece na sociedade. Então, isso acaba com que aquela pessoa se sinta alijada da sociedade. Ela fica ali
afastada, ela não se sente inserida socialmente. E lhe digo, não apenas em rodas sociais, no momento do lazer, até profissionalmente, a pessoa que está com obesidade, que está fora dos padrões que são ditados pela sociedade, até na hora de você arranjar um emprego, é difícil, né? Porque essa pessoa, a obesidade, ela é uma doença, ela não é vista como uma doença, o que é mais cruel é isso, ela é vista como uma questão de força de vontade. É como se faltasse a força, se faltasse a vontade daquela pessoa de estar num corpo atendendo, né, aos ditames aí da sociedade. Então, é muito difícil para a pessoa que se encontra numa situação de obesidade entrar nessa lógica de aceitar o seu corpo, porque ela tem toda uma força que está ali ela está nadando contra a maré o tempo inteiro. É uma situação extremamente difícil. Tem todo um meio que muitas vezes não favorece, né? E às vezes não é nem por maldade do outro. Às vezes a pessoa ela quer até tentar ajudar, mas acaba falando de uma forma, né? E trazendo o assunto de uma forma que piora mais a condição da pessoa. Bastante. Inclusive tem um discurso que eu acho, assim, terrível, que é um discurso muito vazio, quando as pessoas dizem assim, estão romantizando a obesidade. Não se romantiza, isso é um discurso de pessoas que têm pouca empatia, né, com quem está nessa posição, com quem está nessa situação. E a gordofobia, ela é um disfarce, às vezes ela vem disfarçada de um discurso de uma pessoa que está se preocupando com a saúde do outro. E, na verdade, não é preocupação com a saúde, ele está preocupado em que você atenda aos padrões que são exigidos pela sociedade, né? E por que será, né, que um corpo gordo passou a ser tão, entre aspas, assim, ofensivo para a sociedade, né? Porque na história a gente vê que há muitos anos atrás a mulher com o corpo mais cheio, ela era vista como a mulher mais bonita, né? A madrasta do meu pai, quando eu ia visitá-la, nós sempre íamos, né? Eu morava em Feira de Santana e todo domingo a gente ia visitar. E quando eu chegava lá, ela dizia, tá cheia de saúde. Eu já sabia que ela estava querendo dizer que eu estava mais gorda. Quando ela dizia, mas tá cheia de saúde. Então, o corpo mais opulento, aquele corpo mais cheinho, né? A mulher brasileira, ela tem esse, né? O corpo mais, com as curvas mais definidas. Então, esse corpo, ele sai de cena porque se impõe toda uma ditadura do corpo magro, né? E a gente acaba se encaixando nesse padrão. Mas e a gente atribui muito ao outro, né? Porque me veem assim, porque a sociedade é assim. Mas é como você disse no início da pergunta. A gente se vê assim. Começa com a nossa própria autoimagem, né? A autoimagem tem um dos testes que a gente usa em avaliação, que é o HTP, né? Um teste projetivo, e um dos desenhos a gente avalia, a gente olha qual é a autoimagem que esse sujeito faz de si. E não é a autoimagem corporal, não é a noção de que eu tenho olhos, nariz, boca, não. É o julgamento que eu faço desse meu corpo. E esse julgamento, ele não é construído agora. Ele vem sendo, ao longo do tempo, tijolinho a tijolinho ali, e é isso que nos constitui enquanto sujeitos, né? Na nutrição, a gente faz uma técnica também, que é da pessoa meio que desenhar o corpo dela. E aí tem de várias formas, né? Pode ser no papel, pode ser numa parede, tipo assim, onde é que você acha que é a sua altura? Aí ela vai indicando, né? E aí a gente vê depois se ela realmente se enxerga da forma como ela é. Na maior parte das vezes, as pessoas não se enxergam como elas são. Há essa distorção, né, de imagem. A distorção cognitiva, né? A distorção de imagem. Aí já saindo da psicanálise, entrando na psicologia cognitiva, existe uma distorção cognitiva de você distorce a imagem que você tem de si, você não se vê, e é interessante que às vezes, eu não sei se isso já aconteceu com você, às vezes eu me olho no espelho e eu me vejo de um jeito, e quando eu me vejo numa fotografia, é engraçado, eu não me vejo assim, diferente, né? A gente se vê diferente. Acontece. E fotografia muito, né? Acontece, a gente se vê um pouco diferente. Mas, Tatiana, para quem está assistindo a gente, né, que está passando aí por essa dificuldade em aceitar o próprio corpo, em conseguir também, né, manter ali uma constância no seu próprio processo de emagrecimento, o que é que você pode orientar para o pessoal em relação a essa consciência emocional, a como obter, né? Como chegar lá?
eu gosto de falar um pouquinho da minha história, porque quando a gente fala, né, do que eu vivi isso, então eu me sinto muito à vontade para falar. 3 coisas foram fundamentais, né, nesse meu caminhar aí. Eu acabei de chegar à perda de 22 quilos agora, né, recentemente. E a psicoterapia, ela não pode faltar, porque ela vai te ajudar a chegar nesse segundo ponto que eu vou falar, que é você identificar quais são as emoções que você tem e que gatilhos são esses que fazem com que você, eu chamo de mandíbula assassina, você sai comendo o que tem pela frente, né? Então, por exemplo, quando eu tenho laudo para entregar, que eu tenho um prazo para entregar, que eu trabalho como neuropsicóloga, né? Trabalho muito com avaliação e também com a psicoterapia. Mas quando eu tenho um laudo para entregar, eu fico mais nervosa e eu observo. Eu tirei tudo da minha casa. Como eu moro só, eu tirei as coisas, eu só deixo as coisas da dieta. Mas mesmo as coisas da dieta, meu Deus, nem elas estão sendo salvas, né? Porque se a granola eu posso comer um pouquinho, aí eu vou, merendo a granola, porque eu sinto que eu estou, mas eu já estou conseguindo identificar. O que é que eu faço? Eu vou para o consultório, porque no consultório só tem cafezinho. E aí eu deixo lá e digo, ok, você vai viver sem café, vai fazer o laudo no... Então, assim, o que é que eu aprendi? A psicoterapia, ela tem me ajudado bastante, né, nessa caminhada. Eu consigo identificar a emoção. Eu já sei que dia de laudo é dia que eu fico ansiosa. O que é que eu faço? Eu vou para o consultório, porque lá eu não vou poder extravasar a minha ansiedade. Estratégias, né? E um outro ponto não menos importante, um terceiro ponto não menos importante, que também ele caminha junto com essas minhas iniciativas aí, é você procurar algo que te dê prazer. Tatiana, tem que ser atividade física? Não necessariamente. Para mim, foi a dança, foi a arte, né? Que eu te falei, faço teatro, dança, canto, enfim, estou envolvida com muita coisa de arte. Mas tem gente que pode... eu tenho um irmão que adora bicicleta, meus 2 irmãos gostam de bike, né? Tem gente que gosta de fazer canoagem, tem gente que gosta de fazer rapel, tem gente que gosta de... tem uma mulherada aí que está fazendo canoagem, né? Aqui em Salvador, que vão cedinho, né? Vão lá no Porto da Barra, vão até, parece que o Forte São Marcelo, né? E voltam. Então, é descobrir algo que te dê prazer e para onde você possa canalizar a sua libido. Porque quando você está, por exemplo, quando eu estou nas aulas de dança, quando eu estou nas aulas de canto, no teatro, eu não lembro, eu nem me lembro de comer. Não passa despercebido. Se eu tivesse ociosa em casa, se eu tivesse preocupada com alguma coisa, eu estaria comendo. Então, eu acho que é essa pegada, esse triângulo aí, nesse tripé. Terapia, descobrir as emoções e aprender a manejá-las, né? Que gatilho é esse? E o terceiro é descobrir uma vazão para a ansiedade, para a compulsão. E de preferência uma vazão que movimente o corpo, né? Sim. Que você consiga trazer uma fluidez ali, porque eu trabalhei com uma fisioterapeuta que ela dava um exemplo muito interessante, que as nossas articulações é como se fosse uma janela de madeira. Se você deixa uma janela, uma porta de madeira fechada durante muito tempo, sem mexer nela, ela emperra, né? É verdade. É a mesma coisa ao nosso corpo. Uhum. A gente pode encontrar atividades de prazer que mantenham o nosso corpo estagnado, parado. Mas também a gente pode encontrar atividade de prazer que movimente o corpo, que lubrifique as nossas articulações, né? E assim, Kátia, o problema está no corpo e a solução está nele também. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer... Eu dei uma palestra e essa coisa aconteceu assim, do nada. Eu estava dando uma palestra sobre envelhecimento humano, não tinha nem nada a ver. E era no prédio onde eu moro, no condomínio, e uma vizinha minha disse assim, eu dizendo, né, que o idoso, ele tem que buscar aquilo que lhe dê prazer e tal. E ela disse assim, eu estou fazendo aula de dança. No final da palestra, ela veio conversar comigo. Aí eu já fiz todo tipo de dança, agora eu estou fazendo dança cigana. Eu falei, nossa, que interessante, dança cigana, eu nunca ouvi falar. Na outra semana eu estava matriculada, e eis que eu comecei a invadir todas as modalidades de dança, né? E eu me lembro que quando eu comecei as aulas, eu não conseguia nem me ver no espelho. Tamanha a minha autocrítica, né? Eu ficava mais afastada, eu ficava ao fundo. Eu já, inclusive, conversei isso com a minha professora, com as minhas colegas. E hoje eu já interajo. Então, é como se você fosse tirando aquela capa. Pense numa cebola, em que você vai tirando as cascas da cebola para você chegar no núcleo, que é você. A sua subjetividade está ali. Então, o segredo, o problema e a solução está no mesmo lugar. Está no corpo. Tá no corpo. E atividade de movimento, sem dúvida.
Onde que a gente te encontra, Tatiana? Então, eu tô na Matiz, né? Matiz Psicologia e Desenvolvimento Humano, e o Instagram é @psicologia, @matiz.psicologia. Então, pessoal, vai lá, segue a Tatiana, né? Curte o nosso episódio, compartilha com aquela pessoa que você acredita que vai fazer sentido ouvir um pouco do nosso bate-papo e que consiga trazer um pouco mais de compreensão sobre as nossas emoções. Para poder a gente encerrar, Tatiana, qual a reflexão que você pode deixar pra gente hoje? Bom, a reflexão é que não adianta você bater de frente com os desafios que lhes são impostos pela vida, né? Não adianta uma rigidez, de agora em diante, zero, dieta, jejum, 18 horas de jejum. Esse padrão de rigidez, ele vai te levar a transgredir, porque o nosso cérebro, ele é esperto. Você vai apertando de um lado, ele vai escapulindo do outro, né? Então, contorne a compulsão, acolha ela e liberte-se dela. Maravilha, Tatiana. Muito obrigada. E com essa reflexão a gente encerra mais um episódio no Contrafluxo. Convido vocês em casa a compartilharem, curtirem o nosso episódio, né? Comentar o que é que vocês acharam. Principalmente compartilhar com aquelas pessoas que vocês acreditam que vai fazer a diferença essa palavra.